Não, você não tá com fadiga adrenal porque fadiga adrenal não existe. As nossas adrenais, elas não param de produzir cortisol por conta de estresse crônico. Quando as adrenais param, existe sim uma condição rara, gravíssima, que aí sim você tem esse problema, mas alguns profissionais rotulam e utilizam esse termo simplesmente para caracterizar as pessoas que estão passando por desmotivação, falta de energia, cansaço extremo, enfim, essas condições, essa fadiga que foi rotulada, essa fadiga adrenal. Agora, em muitos casos, quando se rotula essa fadiga adrenal, existem vários pontos que acontecem que então é dado esse termo para a pessoa da fadiga adrenal. Então vamos pensar em alguns exemplos. Alterações com relação à dopamina. O nosso sistema de recompensa ele fica totalmente desregulado. Então, por exemplo, você é uma pessoa que acaba dando muitos estímulos com relação à liberação de dopamina. Então vamos pensar, para deixar uma coisa mais didática, imagina que você tem um baseline, você tem uma quantidade basal de dopamina, certo? E aí o que acontece? Você começa a dar estímulos no seu dia a dia que te liberam muita dopamina. Então, por exemplo, mídias sociais, pornografia, videogames, estimulantes fortes como, por exemplo, Venvance, Modafinil, Ritalina, entre outros. Então, todas essas coisas e principalmente quando elas estão usadas em conjunto. Então, você está com esse basal de dopamina, você tem uma liberação muito grande. Quando cai a sua dopamina, ela diminui abaixo do seu nível basal. E demora um tempo até você recuperar esse nível. E nessa volta é onde as pessoas se sentem extremamente desmotivadas. Porque a dopamina é um neurotransmissor que faz nós termos vontade, ímpeto de fazer as coisas. E aí quando essa pessoa ela fica nesses estímulos crônicos, obviamente ela vai sentir, certo? Principalmente quando junta vários estímulos ao mesmo tempo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é, por exemplo, se você tem uma alteração no seu ciclo circadiano. Então, por exemplo, de manhã é onde nós precisamos ter uma maior de produção de cortisol. À noite, o nosso cortisol ele tem que começar a reduzir. Então, por exemplo, se você tem uma alimentação totalmente desregulada à noite, se você fica jogando videogame, vendo muitas mídias sociais, telas à noite, você já tem um padrão de cortisol alterado à noite, então você tem muitas luzes à noite, então o seu cortisol fica mais alto à noite, e aí quando você acorda, ele pode ficar um pouco mais baixo do que deveria. Então assim, você está com o seu ciclo circadiano, o ritmo circadiano totalmente desregulado, e isso obviamente pode acabar impactando. Esse é o segundo fator. O terceiro fator, que também está associado com isso, é você ter um sono de má qualidade. Então, se você dorme mal, seja em quantidade ou qualidade, o que acontece? Nós temos uma menor produção de neurotransmissores. Dopamina, serotonina, que são hormônios que vão te dar uma sensação também, a serotonina principalmente, de bem-estar, de contentamento. Então, se a dopamina está baixa, serotonina está baixa, obviamente você vai se sentir dessa forma. Então, o sono, esse terceiro ponto. O quarto ponto é um quadro de estresse crônico, inflamação crônica. Mas não é que as adrenais vão parar de produzir cortisol, mas no caso, quando você tem uma inflamação crônica, o que acontece? Principalmente no nosso sistema nervoso, você tem uma degradação de neurotransmissores. E isso acaba impactando também nessa alteração dos níveis de neurotransmissores que também podem te deixar cansado e desmotivado. E aí a gente vai pensar numa pessoa que treina muito também. Então ela tem muito estímulo de treino, dieta não está adequada para o contexto dessa pessoa e ela não está dando o descanso necessário. Então muito estímulo em cima de estímulo, pouco descanso, treinos intensos. Isso também obviamente acaba mexendo muito com a parte dopaminérgica. Então esses são alguns dos fatores mais comuns que tendem a acontecer, que infelizmente acabam sendo caracterizados e rotulados como, por exemplo, fadiga adrenal. Sendo que fadiga adrenal não existe, como eu falei.